aguardar um pouquinho. Pode? Tá. Boa noite. Eu quero primeiro avisar, antes da prece inicial, quero fazer um aviso. Na quinta-feira, temos 3 da tarde, atendimento fraterno, e à noite, esse horário, a doutrinária. E no sábado, atendimento fraterno, às 15 horas. Então, agora, iniciando com alegria. Executa com alegria todas as 2 tarefas. As abelhas fazem mel, colhendo o pólen das flores. Os pássaros cantam, descendo os ninhos de luz a cor. Não te queixes da vida. Tens agora aquele de que mais necessita para o teu aprendizado. Não ambiciones trilhar o caminho na lei. Em qualquer posição que ocupe, o homem não é poupado da lei. Os que aparentam tranquilidade, talvez esteja chorando por mim. Valoriza o teu corpo, os teus familiares, o teu trabalho, a tua experiência contínua. Caso recebesse mais, talvez não soubesse o que fazer com tanto. Um sorriso sincero opera prodígio. Não agrades a tua prova quando não for. E fecha perto, vamos iniciar a nossa. Pai, nesse momento, estamos todos aqui presentes. Queremos te agradecer. Agradecer a presença de todos. Agradecer a equipe espiritual que aqui encontra conosco, nos assistindo, nos conduzindo nessa tarefa da noite de hoje. Agradecemos a equipe espiritual, aos bons espíritos que aqui nos auxiliam nesse trabalho da doutrina. Abençoa, Pai, todos nós nesse momento, encarnados e desencarnados. Que envolve, Senhor, todos nós, na tua bondade, na tua graça, para que todos nós possamos se fortalecer cada dia mais com o teu ensinamento, para que nossa evolução possa ser caminhada, trilhada com muito amor, Pai. Obrigado, Pai amado. Esta noite queremos te pedir a tua permissão para que a realização desta doutrinária seja de amor, paz, amor. E queremos te pedir, ilumine nosso trabalho, ilumine nosso palestrante. Que seja cada de oração, respeitando esse benefício e assim te pedir permissão para iniciar o nosso doutrinário da noite de hoje. Com o nosso palestrante, irmão Armando, com o tema dos partidores ao Observatório. Seja bem-vindo, seu Armando. Muito obrigado. Boa noite a todos. A paz do Cristo esteja com todos presentes, encarnados e desencarnados. Um dos motivos pelos quais fomos intuídos ao longo dos anos a preparar essa explanação foi o fato de que Chico Xavier, o saudoso Chico Xavier, quando encarnado, ele já recomendava que as casas espíritas deveriam dedicar a explanação desse tema tão relevante, tão profundo, pelo menos uma vez por mês. Porque no dizer dele, quanto maior a gravidade da enfermidade, maior será a dosagem do remédio. E como veremos, a obsessão
ela pode ser considerada a doença dos séculos. Infelizmente, ainda estamos encarnados num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Infelizmente, o materialismo prepondera em relação ao espiritualismo. Razão pelo qual a maioria dos que lidam com a área de saúde, a maioria dos cientistas, afirmam, por um lado, que a doença do século é o câncer. Claro que a sua cura, no estado atual, não foi atingida. Outra corrente afirma ser a AIDS, cuja cura também, igualmente, não foi atingida. Outros afirmam ser o ebola. Então, a humanidade ela vem atravessando uma série de provas e vicissitudes, como está lá no livro A Gênese, que nada mais fazem parte das provas da vida, traduzindo-se em doenças. Mas, como veremos, esta doença, ela pode ser tratada, ela possui as suas causas, possui o seu processo, possui as suas várias expressões, e a casa espírita, que representa um ponto de luz em nossas vidas, ela oferece a terapia. E quem já tem costume de assistir às nossas explanações bem sabe que nós temos o cuidado, a atenção, o carinho, e antes de iniciar, trazer os princípios básicos da doutrina que estão relacionados com o tema, visto que a espiritualidade maior ela já deu o seguinte diagnóstico, que de cada 10 pessoas que procuram uma casa espírita, 8 são trazidas pela dor e 2 pelo amor. Quando de nós não chegamos numa casa espírita, já tendo batido em várias portas, tentando encontrar a resposta para o sofrimento da vida, e só encontramos na casa espírita, estudando a doutrina espírita, conhecendo a verdade, como o Mestre amado nos recomenda, e nos libertando. E o primeiro princípio destes é a imortalidade da alma. Pelo fato da obsessão, ela ser uma doença mental, psicossomática, ela reside a sua sede na alma. A nossa alma, que é o espírito encarnado, como bem sabemos, nela reside as boas ou más tendências, as nossas aptidões, os nossos gostos, as nossas aversões, os nossos sentimentos. Infelizmente, falando de sentimentos, a maioria de nós ainda não aprendemos a amar, como nos recomenda o Mestre Jesus. E aí a falta de amor, como diz Aristóteles na sua teoria da medida justa, a falta de amor, por um lado, gera egoísmo, e por outro lado, o seu excesso gera idolatria, que se trata de um vício, que pode gerar uma obsessão. O outro princípio trata-se da lei de causa e efeito. Se eu seguir a recomendação, conforme o Mestre Jesus nos diz no seu Santo Evangelho, orai e vigiai, se eu procurar amar o meu próximo como a si mesmo, se eu procurar perdoar várias vezes, infinitas vezes, traduzida naquela sentença,
70 vezes 7 vezes. A lei de causa e efeito, em relação às minhas ações, ela será benéfica. Mas se por outro lado eu praticar o desamor, alimentar o ódio no meu coração, a lei de ação e reação será maléfica. E por fim, a reencarnação, que não é invenção do Espiritismo, é uma crença muito mais antiga que se possa imaginar, muito anterior ao advento de Jesus de Nazaré. Os essênios acreditavam na reencarnação, os Vedas, os hindus, porque essa porta que Deus nos concede para o nosso arrependimento, para a nossa reparação de erros e para a nossa evolução moral e intelectual, é que permite que a gente venha a espiar o nosso passado e que tenha a oportunidade de libertar-se das obsessões, como veremos. E muitas das vezes a pessoa, o espírito encarnado e desencarnado, ele porta uma obsessão secular. Tem origem numa existência. Não for tratada, se não houver entre o ofensor e o ofendido o perdão, o exercício do perdão, da compreensão, da tolerância, ela pode gerar uma obsessão secular. Mas essa obsessão, como veremos, o mecanismo de propagação dela é através das influências espirituais. Foi com esse pensamento que Allan Kardec, na pergunta de número 459 do Livro dos Espíritos, perguntou ao Espírito de verdade: influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles lhe responderam: muito mais do que imaginais, de tal forma que de ordinários são eles que nos dirigem. Isso significa dizer que a nossa vida no plano físico, até mesmo no plano espiritual, durante o período de erraticidade, ela é mais influenciada pelos espíritos do que por nós mesmos. Michaelos, na sua obra Magnetismo Espiritual, ele reflete muito bem essa questão da influência espiritual, quando ele diz: quando o pensamento está em algum lugar, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é apenas um atributo da alma. Porque nós vivemos banhados pelo fluido cósmico universal. Os cientistas afirmam, e está correto, que a atmosfera do globo é composta de gases, a atmosfera física. Mas nós somos envolvidos pelo fluido cósmico universal. No momento que eu emito um sentimento malsã, um pensamento negativo, esse sentimento e esse pensamento vão formar uma corrente fluídica que vai se propagar no espaço e vai de encontro com outros espíritos que estejam na mesma faixa vibratória que a nossa. E assim vai começar aquela influência espiritual que muitas das vezes ela é negativa. É por isso que o mestre amado Jesus, ele nos recomenda, e Jesus tem autoridade para isso, porque é o espírito maior evolução moral, intelectual e cultural que nós conhecemos, quando ele diz, ora e vigia. Como é que ele quer que a gente ore? Com quantidade ou com qualidade? Com qualidade. Como é que eu posso orar com qualidade? Quais são os ingredientes?
sentimentos sãos, pensamentos positivos, sinceridade. Porque aí a sua prece ela vai atingir as mais altas esferas. Jesus orava diretamente ao Pai porque ele tem evolução moral e espiritual para isso. Mas nós temos que proferir as nossas preces que serão acolhidas pela espiritualidade maior, que por conseguinte vai levando ao alto. Por outro lado, aquele que cultiva o hábito da oração, já desde o raiar do dia, abrindo um trecho evangélico, ele vai atrair o concurso dos bons espíritos, que cedo ou tarde irão em seu auxílio, porque assim acontecem as influências espirituais positivas. E aí a gente, aproveitando essa passagem, que todos nós somos médiuns, né? Uns têm a mediunidade latente, outros têm sido, mas todos somos médiuns. Um trecho do Livro dos Médiuns que diz que o bom médium é aquele que recebe facilmente as comunicações, mas o que merece o concurso dos bons espíritos. E o que merece o concurso dos bons espíritos é aquele que segue essas regras que a gente acabou de dizer em relação à prece, à leitura do Evangelho e à prática da reforma íntima. Mas essa doença chamada obsessão, ela só se prolonga até o momento que o obsediado, que somos nós, tomamos um posicionamento positivo. Foi com essa preocupação que na pergunta 467, Kardec perguntou ao Espírito de Verdade: podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam para o mal? E eles bem responderam: sim, porque eles só se ligam àqueles que os atraem pelos seus desejos e os solicitam pelos seus pensamentos. É aquilo que nós acabamos de falar. São os nossos sentimentos ainda não educados, os nossos pensamentos negativos é que atraem os nossos obsessores, as nossas companhias espirituais. Como toda doença, a obsessão tem o seu conceito, né? Se abrirmos o livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, ela vai dar um conceito bem restrito, mas um significado bem profundo sobre a obsessão. Quando ela diz que a obsessão é a cobrança que bate nas portas da alma, é o encontro do credor com o devedor do passado. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, os Espíritos deram a Kardec esse conceito mais amplo e que nos convoca à reflexão, quando diz que a obsessão é uma ação persistente que o espírito exerce sobre o indivíduo, apresentando os mais diversos caracteres, desde a simples influenciação moral, sem sinais perceptivos, até a perturbação do organismo e das faculdades mentais, que ela começa na nossa mente. A sede de tudo está na nossa mente. E aí, se a gente não procurar promover aquela educação de sentimentos, aquela educação de pensamentos, essas influenciações espirituais negativas vão chegar. E nós, médios, como veremos agora na dinâmica de processo obsessivo, temos muita sensibilidade. Tem uma certa pergunta no livro Loucura e Obsessão, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda,
sobre a antena mediúnica de Divaldo Franco, uma vez perguntado, ele diz que a obsessão prolongada não produz a loucura, e sim desde que aquele paciente ele tenha uma predisposição para aquilo. Mas existem duas dinâmicas de propagação do processo obsessivo. A primeira delas é o vampirismo. Como isso pode acontecer? Possuímos em nós, no prolongamento do nosso corpo perispiritual, centros de forças, pelos quais nós recebemos o impulso do mundo espiritual. Aqui nós temos o coronário, que representa a sede do mundo espiritual, nós temos o laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, o genésico, que fica localizado bem nessa região do nosso aparelho genital. Mas vamos citar na prática um exemplo de uma pessoa que pode estar sendo obsediada através do vampirismo. Há muitos anos atrás, quando participávamos do atendimento fraterno, eu acho que me recordo, era na Casa do Caminho. Era costume alguns pacientes chegarem dizendo: Armando, estou me alimentando bem, dormindo bem, faço atividade física constantemente, mas agora, uma hora para cá, é muito pensamento negativo na minha mente, eu sinto muita fraqueza, sono constante. Um espírito que desencarnou, por exemplo, vitimado de um infarto fulminante, nós bem sabemos que aquele espírito ele vai passar um período chamado de perturbação espírita. No seu perispírito vai continuar ainda gravado durante algum tempo aquelas sensações inerentes à sua desencarnação. Se ele estiver obsediando um médium, uma médium, que tem muita sensibilidade no centro de força cardíaco, ele vai passar aquelas sensações para aquela pessoa. E a pessoa vai começar a sentir arritmia cardíaca, dor no peito, falta de ar. É sempre recomendável que o tratamento físico não dispense o espiritual e nem o vice-versa. Aquela pessoa vai no cardiologista, o cardiologista vai passar um check-up, e talvez naquele check-up o resultado dos exames sejam todos negativos, porque ali está acontecendo um caso processo obsessivo através do vampirismo. É aí onde entra o papel da casa espírita, passar um tratamento para aquele paciente, recomendar, assistir muitas sessões doutrinárias, receber paz, tomar água purificada e se engajar no grupo de estudo. Porque médium que só quer saber de fenômeno e não quer estudar, dificilmente ele vai reconhecer quando vai ser vítima de uma obsessão. O recomendável é esse, é um tratamento espiritual bem profundo. Depois daquele paciente volta, faz uma nova avaliação. Mas nós veremos na terapia qual é o papel maior nesse processo de cura das obsessões. Segundo tipo de dinâmica de processo obsessivo é durante o sono. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os irmãos dos céus. O sono é o recreio depois do trabalho.
O sono é necessidade fisiológica para o descanso do corpo físico, mas a alma não precisa deste descanso. E durante o sonho, e no geral a lembrança do que o espírito viu durante o sono, pode acontecer um processo obsessivo, que nós veremos mais na frente, o caso que aconteceu, relatado no livro de Oscar Lopes, Obsessão e Psicoterapia. Porque a nossa alma se emancipa através das propriedades de emancipação e desdobramento do perispírito. E ela vai visitar outros espíritos do plano espiritual. E aí, se não tiver acontecido uma preparação adequada para o sono, ela tem que ser física, mental e espiritual, principalmente com o cultivo da prece, atividades físicas disciplinadas, conversas edificantes. Aquele espírito que pode passar por um processo obsessivo durante o sono. Mas não vamos generalizar também, porque pode acontecer que o trabalhador da casa espírita passou o dia vigilante, alimentou-se disciplinadamente, participou de um trabalho mediúnico de desobsessão, ou seja, estava em sintonia. E pode acontecer que durante o sono as equipes espirituais desdobrem a alma daquele médium e ele vai dar continuidade àquele trabalho que começou na casa espírita no plano físico. E aí, às vezes, as pessoas se enganam. Eita, Armando, eu sonhei que eu estava num lugar muito tenebroso, né? Não via muita luz. Ali, por coincidência, o médium prolongando o seu bom trabalho, acompanhado das equipes espirituais da casa, fez assistência aos necessitados. São 4 as causas principais da obsessão. A primeira delas, e talvez seja primordial, é a vingança. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo intitulado Amai os vossos inimigos. Porque o Mestre amado Jesus, quando nos recomendou que amasse os inimigos, ele já bem sabia que de uma pequena ranha atual, onde o agressor e a vítima não trataram de reparar aquele erro, de ser tolerantes, de tentar praticar o perdão, pode-se dar início a um processo obsessivo que talvez perdure por muitos séculos. É por isso que o Cristo recomenda: reconciliai-vos com vossos adversários, para que amanhã ele não entregue o oficial, e o oficial não venha entregar o juiz. Perdoai não somente 7, mas 70 vezes 7 vezes. E procura pagar o mal com o bem, porque o desejo de vingança, infelizmente, é a causa maior das obsessões. Desejo de fazer o mal, do jeito que aqui no plano físico você vai caminhando numa determinada rua e de repente você esbarra com alguns irmãozinhos que ainda não acordaram para a prática do bem e tentam lhe assaltar, sem você conhecê-los, sem você estar fazendo mal, mas simplesmente pela vontade de querer fazer o mal, eles vão subtrair os seus pertences e ter a Deus que não lhe leve mais desencarnação antes do tempo. E assim acontece com a nossa relação com o mundo espiritual. Você não orou como devia orar com qualidade, você não vigiou seus pensamentos e seus atos, você vai atrair as companhias espirituais que querem desejar o mal para você. Dentro de covardia, tem um exemplo desse tipo de obsessão lá naquele livro Sexo e Destino, ditado pelo Espírito Emmanuel,
conta que um rapaz desgostoso tinha tido uma decepção afetiva. E aí ele, como muitos de nós, às vezes tenta apelar para o alcoolismo. Aí entrou num local, foi beber muito, ingeriu bebida alcoólica, e lá naquele local, Jesus diz no seu Evangelho: onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Você pode ir a um prostíbulo com a sua companheira, fazer um sexo disciplinado, regrado. Você pode ir para uma festa, você pode ir para uma reunião social, mas com o coração repleto de amor, de pensamento positivo, que nenhum obsessor vai lhe pegar. Mas esse rapaz foi pego, porque lá naquele local tinham dois espíritos obsessores, que quando encarnados eram alcoólatras, foram alcoólatras, e um começou a perguntar ao outro: quem começa primeiro? Tu começa. E começaram a induzir mentalmente aquele rapaz a ingerir cada vez mais bebida alcoólica. Depois o outro começou. O rapaz, como se diz, perdeu as estribeiras, bebeu além da conta e no dia seguinte estava arrependido. Simplesmente por sentimento de covardia. Por quê? Às vezes a gente tem contato com uma pessoa que a gente acha mais frágil aqui no plano físico e a gente quer, às vezes, escravizar aquela pessoa, oprimir. E aí gera uma obsessão também. E, por último, o orgulho do falso saber. Quando Kardec perguntou ao Espírito de Verdade quais seriam as duas maiores chagas da humanidade, ele respondeu: o orgulho e o egoísmo. Principalmente o egoísmo, porque dele o mal deriva. Mas através dele, nosso orgulho, o excesso dele gera vaidade, como nós acabamos de falar na teoria da justa medida de Aristóteles. Humildade de um lado, orgulho e vaidade do outro. E aí a gente canaliza esse orgulho de uma tal forma que os irmãos que vão nos obsediar não são mais chamados de obsessores, são chamados de fascinadores, porque as pessoas que nos cercam vão observar que aquele fascinado está tomando atitudes ridículas, atitudes sem bom senso, e todos vão notar com excesso o seu orgulho vai enxergar. Isso. Então, esse orgulho do falso saber, ele faz com que o médium ele vá lá para o lado de cima da outra extremidade negativa, chamada vaidade. Agora, neste momento, aproveitando esse ensejo, eu tenho a plena consciência que o meu saber é limitado, que este trabalho eu não estou realizando sozinho, porque eu tenho uma equipe espiritual que me coordena e a equipe da casa que está dando a sustentação. E assim todo médium tem que pensar, porque se não pensar desse jeito, o orgulho pode me destruir. As várias expressões do mesmo problema. A gente tem aquela mania de chegar na casa espírita culpando os nossos irmãos desencarnados pelas nossas obsessões. Mas como a gente vai ver, são 6 tipos de obsessão. É comum as pessoas chegarem: olha, eu acho que tem algum irmão, alguma irmã me prejudicando, me atrapalhando. É um tipo de obsessão. Mas Allan Kardec, no livro A Gênese, ele diz: a obsessão é uma consequência da imperfeição moral do médium que atrai o espírito inferior. E o homem não raramente é obsessor de si mesmo. E o primeiro tipo delas é de encarnado para encarnado. Como isso pode acontecer? No Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos seus itens, está lá
eu acho que é no capítulo Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários. Quais são os maiores tormentos voluntários da humanidade? O ciúme e a inveja. Eu, por exemplo, há uns anos atrás, eu morava ali na Vermelha, pequeno na Vermelha, pode dizer, para Nossa Senhora da Graça, próximo, né? E em frente ao prédio que a gente morava, aconteceu um crime bárbaro que abalou toda a sociedade teresinense, piauiense. O esposo, extremamente enciumado, ingressou no salão de beleza da cunhada, que ficava em frente, assassinou a esposa com um tiro, e quando chegou na esquina, cometeu suicídio. E a inveja, por outro lado, você está trabalhando no seu local de trabalho, você está demonstrando competência, eficiência para o seu chefe, e às vezes tem um companheiro ou uma companheira que está de olho em você, não quer botar para produzir a sua capacidade de crescer profissionalmente, vai querer puxar o seu tapete. Então, essa é a expressão de obsessão de encarnado para encarnado. Desencarnado para desencarnado. É comum nas reuniões mediúnicas de desobsessão manifestarem-se irmãos inferiores, dando depoimento de que está prejudicando aquela pessoa, porque lá onde eles estão, se não fizerem o trabalho, vão apanhar. Veja só a inferioridade daquele espírito. É aí onde entra o papel do médium doutrinador, com muito carinho, com muito evangelho, esclarecer aquele irmão, aquela irmã, que ele é livre, ele tem um livre-arbítrio, ele é dono de si mesmo, ele tem que procurar melhorar, tem que procurar praticar o amor, porque aí ele vai ficar escravo sempre de obsessores desencarnados. A gente sabe também que é comum esses espíritos que aqui na Terra foram homicidas, assaltantes de banco, estupradores, que cometiam todo tipo de violência, eles vão habitar, como desencarnam, colônias inferiores, nas quais, geralmente, aquele espírito que tem uma intelectualidade maior, embora a moralidade seja lá embaixo, ele vai chefiar gangue de espíritos malfeitores. E aí vai obsediar outros espíritos e construir um império sobre os encarnados. A de encarnado para desencarnado. Gente, no livro Quem Tem Medo da Morte, o grande autor espírita de Paulo, que era Richard Simonetti, que também recentemente regressou ao mundo espiritual, ele conta que pouco de nós aprendemos a disciplina do comportamento perante o velório. A gente chega, às vezes, no velório, lá na porta, o que é que a gente assiste? As pessoas colocam o pacto social no dia. Eu tenho uma amiga que ela não perde essa mania, ela vai para a velório, ela não dá notícia de qual foi o motivo que a pessoa desencarnou, mas ela fica dizendo o que é que teve lá em termos de café, de almoço, gente, você tem que, de quando em vez, tem um trecho evangélico. Se você não tem um dom da vidência, você mentalmente diz para aquele espírito: meu irmão, minha irmã, você não morreu. Você apenas regressou à espiritualidade, à verdadeira pátria, após cumprir a sua jornada aqui na Terra. Mas há um caso também de obsessão de encarnado para desencarnado, contado no livro de Oscar Inoue, Obsessão e Terapia. Ele conta que é outra mania que as pessoas têm quando chegam na casa espírita, querem saber notícias dos parentes, dos amigos. A gente recomenda que fique em vibração, em prece, né? Porque uma casa espírita séria, ela não vai fazer um trabalho de evocação. Nós bem sabemos disso, né?
Mas conta que numa reunião mediúnica, veja só, não precisa a gente evocar os espíritos estão mais vivos do que nós. Podem transpor a matéria, se deslocar na velocidade do pensamento, e nós ainda estamos presos a essa veste carnal. Aí conta que um médium de psicofonia recebeu o espírito de um jovem que já havia desencarnado há 7 anos, vitimado de acidente de moto. E esse espírito começou a dar recado para os familiares. Peça a minha mãe para parar de chorar. Peça meu pai para tirar aquele outdoor. Dê-me as roupas para os pobres. Peça para fulano, ciclano, beltrano parar de falar mal de mim. Estou me sentindo como uma gangorra, eu preciso evoluir. Tem um tipo de obsessão de encarnado para desencarnado. Aí tem a auto-obsessão. Mas antes vamos falar de desencarnado para encarnado, que é a mais comum. É isso que nós falamos anteriormente, que a causa maior do desejo de vingança está motivando esse tipo de obsessão. Porque a gente não sabe de quantas encarnações vêm, quantos desafetos, infelizmente, nós geramos, e aqueles obsessores invisíveis vão nos obsediar nessa ou numa futura encarnação. A auto-obsessão, essa é terrível. É comum, se você sente, por exemplo, uma dor de cabeça prolongada, já tomou ali um analgésico por se automedicando, que é errado, você procurar um especialista, né? Um neurologista. E aí o que é que pode acontecer? Aquele neurologista vai passar uma bateria de exames e no final tem muita coisa que vai dar negativo, ou quase tudo vai dar negativo. Aí aquela pessoa vai começar a botar a culpa no médico, passou os exames errados, aquele laboratório não presta. E às vezes também você vê uma pessoa estudando com afinco, quer ser aprovado num concurso, mas você não tem coragem de estudar. E aí você vai se auto-obsediar e vai querer obsediar aquela pessoa. Ó, não faça esse concurso não, porque as cartas estão marcadas, não estuda não, se eu fosse tu, não faria. Isso é uma auto-obsessão. E a última, que ela é mais profunda, gente, e que infelizmente nem todas as casas espíritas têm esse recurso para seu tratamento, é a obsessão recíproca. No citado livro, Oscar Inoff fala que num determinado centro espírita, um dirigente de uma reunião de obsessão, que tem uma vivência muito especial, ele costumava ver na reunião sempre um espírito obsessor do lado do meio da casa e todos os irmãozinhos, as irmãzinhas compareciam, se manifestavam, eram doutrinadas, menos esse espírito. E aconteceu que o médium, que ficava próximo lá na reunião desse espírito, adoeceu. E foi recomendado a se afastar da reunião, porque a gente sabe que a mediunidade é um dom espiritual, mas ela tem suas bases físicas, não é isso? E aí aconteceu que, na hora da prece inicial, o médium não estava presente, o espírito estava lá. E o dirigente, com muito tato, pediu ao médium substituto, em nome de Deus, meu irmão, se manifeste agora. Começou a entrevistar o espírito. Por que você está atrapalhando a vida daquele médium, que é um bom trabalhador dessa casa? E o espírito diz: bom para vocês que não conhecem ele. Aí foi relatar que eles eram inimigos terrenos da encarnação passada. Veio uma questão não resolvida entre eles, o médium reencarnou primeiro. E veja só
só que fato interessante, que até nos alerta para que a gente nunca se ache só de vítima. Essa entidade foi relatar que a alma do médium, inconscientemente, durante o sono, se desdobrava e ia chefiar uma gangue de espíritos inferiores contra esse espírito. Era o espírito obsediando o médium de dia e o médium obsediando aquele espírito à noite. E o que é que foi feito para sanar aquela questão? A casa, ela dispunha de TDP, tratamento de terapia de vidas passadas. O médium, sem tomar conhecimento daquele processo obsessivo, foi recomendado a fazer um tratamento e passou por algumas sessões de TDP. E a entidade compareceu a mais algumas reuniões e foi doutrinada com muito amor, evangelho e carinho. Por isso que o espírito Bezerra de Menezes, no livro Loucura e Obsessão, diz: eu não sou radical a crer ser a TVP a panaceia de todos os males. E aí a gradação da obsessão é como uma doença. Ó. Você tem um resfriado, não cuidou, a coisa vai se agravando, não cuidou, pode contrair uma pneumonia e até desencarnar. Então a obsessão ela começa com a simples iniciação espiritual. O médium dá para sentir aquilo, porque se você é vigilante, não costuma alimentar pensamentos negativos, nem de autodestruição, começa a ser sugeridos aqueles pensamentos, é hora do médium se policiar, é hora do médium se autoanalisar. E aí aquela obsessão não for tratada, como nós falamos anteriormente, ela passa com fascinação. O orgulho e a vaidade do médium vão cegar. Às vezes chega até o ponto, fascinado, de criar teorias absurdas. Vocês lembram, uns anos atrás, uma pessoa que estava percorrendo aqui o Brasil e tinha alguns adeptos, dizia ser a reencarnação de Jesus de Nazaré, pregando totalmente coisas ao contrário do cristianismo. Né? Então, isso é o grau da fascinação. E a subjugação, que erroneamente as pessoas atribuem ao nome de possessão, porque a possessão ela dá uma conotação de que o espírito pode possuir o seu corpo, mas nós sabemos que o nosso corpo físico ele é carinhosamente planejado por Deus para habitar só a nossa alma. Mas no caso da subjugação, há uma relação muito mais estreita entre o subjugador e o subjugado, que às vezes remonta a uma encarnação passada. É como se vocês pegassem dois fios de capados de energia elétrica e vocês unissem aqueles fios. Né? A gente fica até muito triste aproveitando essa passagem. Imagina quantas pessoas, portando subjugações terríveis, não são internadas nessas casas de repouso. Às vezes os médicos se desconhecem, porque tem muito médico. Eu fico muito feliz quando eu sei de um médico espírita, que já tem um conhecimento espiritual, que dá para notar que aquele processo dele não pode ser tratado com medicamento e com choque. Então essa subjugação acontece de uma forma física e moral. Por quê? Trocando em miúdos, tudo isso está relacionado à evolução do espírito. Você cuida do corpo e do espírito, se você cultiva, orar e vigiar, e se você está lutando para a transformação através da reforma íntima, com certeza você não vai ser alvo de nenhum desses tipos de obsessão. E, finalmente, a parte primordial, a terapêutica espírita da obsessão, que a casa espírita oferece. Pessoas, eu sempre esclareço nas palestras, gente, a casa espírita não cura ninguém. A
casa espírita oferece os mecanismos para que se processe a nossa cura. Mas, como diz o professor Herculano Pires, em uma das suas obras, a cura das obsessões é uma autocura. E aqui nós temos os recursos internos ou subjetivos. O que quer dizer? Nós temos uma força interior. Aquela cura ela vai depender de dentro para fora. Porque os médiuns fazem o trabalho deles na casa espírita, a equipe espiritual também. Mas cada um tem que fazer a sua parte. A primeira delas é a prece. A prece é a misteriosa escada de Jacó. Por ela sobem os pensamentos aos céus. Por ela descem as divinas consolações, como está lá no livro Crestomantia da Imortalidade, ditada por Teresa de Brito, recebida por Divaldo Franco. O outro recurso é o pensamento e a vontade. Se você não tiver pensamento positivo e vontade de se melhorar, você jamais vai se curar das suas obsessões. E aquilo que eu já venho falando, a busca do conhecimento. Por que o Cristo, no seu Santo Evangelho, recomenda: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Porque a busca do conhecimento é que vai trazer as ferramentas, o escudo para que aquele médium crie uma couraça contra as obsessões. A prática do bem. Olha, às vezes eu vou proferir palestra ali na Federação Espírita, e não há crítica, é uma observação. Eu vejo companheiros e companheiras nossos na plateia que começaram conosco em 1994 e que estão naquela só de assistir doutrinária e receber passe. E um dia eu ia sair de uma palestra, uns anos atrás, e um biblioteca falando: os meninos ainda estão me pegando. Eu digo: não. Os obsessores, eles são alvos aquelas pessoas que deixam a porta de abertura para que eles cheguem. Eu disse para ele: se você não fechar a janela da sua casa, da porta, o ladrão não vai chegar e vai lhe roubar? Aí eu perguntei para esse companheiro: você está fazendo qual trabalho aqui na casa espírita? Não, eu venho só assistir doutrinária e receber paz. Aí sabe o que eu disse para essa pessoa? A vida é uma mão dupla, em que você tem que doar mais do que receber. Então, a prática do bem. Tem um trabalho social na casa espírita, se engaje. Manuel Filomena de Miranda, na sua obra Grilhões Partidos, ele diz: não há coração tão perverso que não se toque com um bom procedimento. É a reforma íntima, ela é muito difícil da gente fazer. Mas o que é a reforma íntima? É você tentar se despojar dos vícios do homem velho que você é e tentar ser um homem novo praticando virtudes. É difícil o caminho, mas você tem que dar o ponto de partida, porque ninguém melhora por ninguém. Você que faz o seu trabalho de reforma íntima. E, finalmente, a terapia subjetiva que a Casa Espírita oferece, né? O passe. Com licença. Só esclarecimento aqui sobre o passe. A gente sabe que o recomendável é que a pessoa receba o passe na casa espírita. O esclarecimento é que a pessoa, no momento do passe, tem que levar o pensamento a Deus, higienizar sua mente, porque o passe é uma transfusão fluídica. Mas Roque Jacinto, no seu livro Passos e Curas Espirituais, ele faz um histórico sobre o passe. Veja só. Nasce o passe no cântico à evocação dos selvagens, em favor dos enfermos de suas tribos, passando pela via das rezas ou benzeduras dos médiuns naturais, encontrado na prece sacerdotal em favor dos fiéis, encontrado na prece maternal em favor dos filhos, assaltados pelas dores, angústias e aflições,
e culmina no templo do espiritismo cristão, onde foi incorporado como elemento reharmonizador do perispírito, através das diversas enfermidades do corpo e da alma. Você pode, você mesmo, com a sua capacidade, com muito amor, fazer um autopasse, uma prece do coração e pedir as equipes espirituais que me iluminem, que derramem sobre vós os bálsamos reconfortantes e curadores. A água frutificada, vem essa água aqui, todo lugar que eu vou proferir palestra, a água está com gosto de remédio. Por quê? Vou já explicar. Contam os Cainófites que 3 pessoas saíram da casa espírita, das suas casas, melhor dizendo, cada qual com 1 litro d'água. Aquelas pessoas não foram diretamente para a casa espírita, foram para o laboratório da Universidade de São Paulo. Chegando lá, cada litro d'água foi examinado separadamente e constataram, através de um teste rápido, que tinham 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E as pessoas foram para a casa espírita, cada qual levando o seu litro d'água. Assistiram a doutrinária, receberam o passe, mas quando saíram da casa espírita, não voltaram direto para casa, passaram de novo pelo laboratório da USP. E aconteceu que, novamente, cada litro d'água foi reanalisado e, para o espanto dos cientistas, em cada litro d'água já continha elementos químicos diferentes. Porque a espiritualidade ela está colocando os fluidos salutares de acordo com a enfermidade daquele paciente. O evangelho no lar, a evangelioterapia é primordial no tratamento das obsessões, porque naquele momento que você está realizando o evangelho na sua casa, a sua casa vai estar iluminada e as adjacências. E você que vem para a casa espírita, assiste a doutrinária, os seus familiares não podem me assistir pessoalmente, procure repartir uma fatia daquele bolo que está no banquete espiritual com cada um dos seus familiares. E por último, a desobsessão, que nós sabemos que é uma reunião privativa, na qual os médiuns, o dirigente, fica chamando o nome dos pacientes,